Beleza, galera? Estamos reunidos aqui mais uma vez para falarmos sobre um assunto importante, um assunto muito legal, muito interessante, sobre carismas. Você já ouviu falar o que significa carismas? E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta! Carisma, do grego charis, bênção, dom, graça, encanto. Quando nós falamos de carisma, então a partir disso, dessa compreensão de que ele é nos dado pelo Espírito, toda a nossa função, tudo aquilo que a gente desempenha quando a gente fala que isso é um dom de Deus, um agir de Deus, um dom do Espírito, a gente realiza em nome de e em função de. A gente tem que estar sempre. São diversos os dons que o Espírito inspira na vida da igreja, na comunidade. Mas todos esses dons, essa diversidade de dons, vão falar de um único Espírito. Então, apesar da sua diversidade, ele vai sempre trazer consigo uma unidade, uma única confissão. O senhorio de Deus sobre todas essas ações. Se é um dom do Espírito, se é um dom de Deus, se é um carisma, ele vai revelar esse senhorio, esse Deus, essa ação manifesta de Deus na nossa vida, na nossa comunidade, onde nós estivermos. Todos esses carismas estão a serviço de um mesmo Deus, como o Rafael disse. Ou seja, quando nós olhamos para os carismas, eles devem refletir neles a presença desse Espírito. Então, quando a gente olha a vivência das pessoas da comunidade cristã, a gente tem que olhar e perceber nessa comunidade essa presença, esse movente que é o Espírito Santo dentro das pessoas. Porque se a gente olha as atitudes e essas atitudes não refletem, isso deixa de ser carisma. E essa diversidade de dons, que são esses carismas, eles vão aparecer então na vivência de cada um, vai inspirar vivências de formas diferentes. Então o carisma, ele não é simplesmente uma coisa, como se fosse algo dado para você, entregue a você, de modo assim superficial ou abstrato. Não, o carisma ele é vivido, ele é vivenciado, ele tem tato, as pessoas experimentam o carisma de Deus nas vivências. E isso porque o mesmo Deus que distribui esses carismas, é Ele que vai, de acordo com a necessidade que o próprio Espírito vê, o próprio Espírito percebe essa necessidade, Ele vai inspirar em um tal dom, em outro tal dom, em outro tal dom. Paulo nos diz o seguinte: Existem carismas diferentes, mas um único Espírito. Existem ministérios diferentes, mas um único Senhor. Existem atividades diferentes, mas um único Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada uma manifestação do Espírito para o bem comum. Um, pelo Espírito, tem o dom de falar com sabedoria. Outro, segundo o mesmo Espírito, o de falar com penetração. Outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Outro, pelo único Espírito, carismas de curas. Outro, realizar milagres. Outro, profecia. Outro, o discernimento de espíritos. Outro, falar línguas diferentes. Outro, interpretar línguas misteriosas. Mas tudo é realizado pelo mesmo e único Espírito, repartindo a cada um como ele quer. Assim, todos esses carismas que Paulo fala, que na verdade são modos de agir inspirados pelos carismas de Deus, são vivências desses carismas, não que sejam uma quantidade limitada de carismas, não que seja simplesmente
uma quantidade fixa e que são esses e aí a um é dado tal, então tem uma quantidade limitada. Não, Deus vai suscitando isso nas vivências das pessoas de acordo com a necessidade dessa vivência, de acordo com a necessidade dessa comunidade. Isso gera uma dependência entre as pessoas, porque um tem tal carisma, o outro tem outro, e eles vivenciam isso dentro da comunidade juntos. E como foi dito na palavra que o Robinho deu pra gente, no final Paulo diz assim, tudo para o mesmo Espírito. Tudo é reflexo, tudo é manifestação desse Espírito para ele, para a sua própria obra, para a obra de Deus, para a própria obra de Jesus que veio transmitir isso pra gente. Então, o carisma não é uma coisa abandonada ou uma coisa individualista. Não, o carisma é sempre voltado para o trabalho, para a servidão diante de Deus, para ser servos do seu reino. E nós não podemos deixar de falar, deixar de identificar a diferença de talentos e dons. Talentos são uma coisa, dons são outra coisa. O talento, todos temos talentos, né? Temos talento de cantar, talento de dançar, talento de fazer uma pessoa dar risada, podemos fazer muitas coisas. Mas a diferença de talento e dom é você transmitir Deus. O dom, você transmite Deus. Nós podemos colocar algum exemplo. Nós vemos tantas pessoas que têm um ministério na igreja, que canta na missa, que canta em encontros. Porém, muitas pessoas não conseguem transmitir Deus com as músicas. Elas cantam música para Deus. Elas estão ali trabalhando, que é algo bom, com certeza. Mas elas não conseguem transmitir. Por quê? Porque sim, Zequinha! Porque sim não é resposta. Porque ela tem talento. Ela usa aquilo para o bem do próximo, mas ela vai se aperfeiçoando. Cada vez mais ela vai se aperfeiçoando. Isso é talento. O dom é diferente. O dom é dado gratuitamente por Deus, mas revela o doador. Revela o doador para a comunidade. Isso é dom. O talento não. O talento ele revela a própria pessoa. O dom ele revela Deus. O dom revela o doador, o próprio Deus, para que a comunidade se encontre com ele. Como essa ideia que a gente pegou agora há pouco da questão de que o dom revela o doador. Em que sentido isso? O dom, quando é dom, ele tem preocupação com o crescimento de uma comunidade. Ela tem preocupação com o outro. E o dom é dado por Deus em situação de uma necessidade e para o crescimento de uma comunidade. O talento, como o Robin explicou, ele é um aperfeiçoamento. Eu aperfeiçoo, eu vou buscando, através das minhas aptidões, do meu esforço, melhorar esse meu talento, cantar, tocar, alguma coisa. Só que tudo isso vai revelar aquilo que eu fiz, o meu esforço, a expressão. Já o dom, não. O dom eu não tenho a preocupação de que as pessoas observem o meu esforço, mas eu tenho a preocupação de que Deus se manifeste na vida dessas pessoas e que a minha comunidade cresça. Não é o meu crescimento, é o crescimento de todos. E sabe o que é interessante a gente pensar nisso? Por exemplo, a gente dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma comunidade, uma empresa, a gente às vezes tem coordenadores. E às vezes os coordenadores eles assumem um serviço para a comunidade. Um serviço para o crescimento de outros. Mas ao longo do percurso, no caminho, a gente pode também negar esse serviço para o outro e achar que o nosso serviço não é mais para revelar a Deus, mas é para me revelar. Por exemplo, quando a gente começa a ter sentimentos de posse, porque esse foi o meu encontro. O meu encontro que eu coordenei foi o melhor. O meu grupo é o melhor. O seu? Todo serviço comunitário, todo serviço cristão, ele deve ser encarado como proposta, como dom, como carisma. Então visa o crescimento da comunidade. Pouco interessa o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós queremos. Eu posso estar numa comunidade que está bem organizada, caminha, sabe? Temos cantores bons, leitores bons, um bom presidente, um bom coordenador. A comunidade em si,
ela está bem organizada. Tem os seus dons espalhados, os seus carismas e tal, mas eu, como um membro novo, ou um membro que está lá, posso olhar para tudo isso e não encontrar a unidade que vem de Deus. Eu posso ver uma comunidade administrativamente bem formada, mas no caminho da fé, que tem que falar dessa unidade, onde cada dom entregue para cada lado, para cada pessoa, falem de tudo, menos da nossa unidade de fé, que é a nossa confissão no Senhor Jesus. Eu posso viver numa comunidade onde tudo anda, mas a nossa fé professada no único Senhor não falha. E aí a gente não consegue ver crescimento nessa comunidade. Então aqui nós temos uma comunidade de talentos, uma comunidade com muita aptidão, mas que ainda não conseguiu se abrir espiritualmente a esse chamado, ao dom, ao serviço, que revela somente aquele que nos chama e que nos coloca a serviço. Depende um do outro, porque eu tenho carismas que ele não tem e ele tem carismas que eu não tenho. E só há a realidade de olhar para Deus quando esses carismas se completam na vivência da comunidade. Se não houver essa vivência de amor, se não houver essa vivência de perdão, isso não acontece. Se a gente der uma olhadinha um pouco no Atos dos Apóstolos, a gente vai observar isso. Desde do começo do Atos dos Apóstolos até o fim, é sempre essa atividade do amor que tocou as pessoas. Não foi outra atividade. Quando ali narra os retratos da comunidade, o primeiro retrato da comunidade, o segundo retrato da comunidade, sempre o que mais aparecia é: vejam como eles se amam. E isso era o que chamava as pessoas, isso é o que mudava, isso era o que tocava o coração. Então não adianta eu cantar bonito, isso talvez chame atenção para mim. Talvez, se eu tenho um dom belíssimo de tocar violão, isso chame atenção para mim, mas não vai chamar atenção para Deus. Não vai colocar o foco verdadeiro que é Deus, que deve ser o foco da nossa vivência. E para finalizarmos esse... Nossa, muito baixo. 1, 2, 3 e para finalizarmos esse vídeo de hoje, vim trazer para vocês aqui uma passagem, né, que está no nosso YouCat, no Catecismo Jovem, que diz o seguinte: portanto, quem pede, vem Espírito Santo, tem de estar preparado para dizer, vem e incomoda-me, onde tenho de ser incomodado. Essa frase de um teólogo nos diz claramente: se nós pedimos, vem Espírito Santo, nós estamos pedindo para que o Espírito Santo nos incomode, para que o Espírito Santo nos toque naquilo que nós devemos ser incomodados. Então nós temos que realmente prestar muito atenção nas palavras que nós dizemos. Vem Espírito Santo. Ao mesmo tempo que eu digo vem Espírito Santo, o Espírito Santo realmente vai vir, vai trazer. Ele está aqui dentro de mim, está dentro do nosso coração. Mas nós temos que realmente ter a coragem de assumir que Ele vai nos incomodar e vai mudar aquilo que tem que ser mudado. E assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Mas não para aqui. Nós vamos comentar nos próximos vídeos algumas personagens no qual a gente consegue contemplar essa ação de Deus, essa inspiração, esse carisma. Não percam os próximos vídeos. E aí galera, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, sempre tem vídeo novo. Também segue a gente na nossa página no Facebook e a nossa conta no Instagram. Já assistiu nossos vídeos anteriores? Ainda não? Então clica aqui e aproveite!